Salve tchutchucos, tchutchucas, tudo bom com vocês? Professor Augusto falando, trazendo aqui a nossa continuidade dos estudos sobre o século XIX e em especial, nessa aula, eu vou terminar o grande assunto dentro desse século XIX, que são as unificações do século XIX, ou, como vocês já sabem, unificações tardias, tá? Então, o que eu vou trabalhar especificamente com vocês? Eu vou trabalhar a segunda e última parte da unificação italiana. E com isso, como eu já mencionei, eu vou terminar esse grande assunto das unificações do século XIX. Tá certo? Então, antes da gente começar, antes da gente concluir, na verdade, essa unificação italiana, eu vou relembrar alguns aspectos fundamentais lá da outra aula, a aula 1 sobre a unificação da Itália, porque são importantes para a gente dar sequência no que nós pretendemos estudar. Vamos lembrar? Então, primeiro ponto, primeiro aspecto, falar da unificação italiana é falar de um grande contexto. O grande contexto, pessoal, lógico, século XIX, é o conservadorismo do Congresso de Viena. E nesse conservadorismo do Congresso de Viena, nós temos a afirmação do liberalismo e do nacionalismo, nós temos a atuação das revoltas liberais. Eu sempre destaco a de 48, porque ela foi muito importante para as tentativas de unificação, tanto da Alemanha como aqui da Itália. Eu tenho que lembrar também que quando eu falo dessa época, pessoal, eu falo também de um contexto muito específico quando se fala da Itália e da Alemanha, que é a condição dessas duas localidades. Vamos lembrar? A localidade Itália, pessoal, não existia como país. O que nós tínhamos aqui era uma expressão geográfica. Lembra o que é? Expressão geográfica, pessoal, é uma fragmentação interna, tá? Então a Itália, ela tinha fronteiras, uau, só que internamente era totalmente fragmentada em 7 estados autônomos, ou ducados, como queiram, o que é muito estranho, por quê? Porque nesse contexto, tchutchucos, a maior parte dos países europeus já estavam formados, já estavam consolidados, mas a Itália não. E sabe por quê? Porque haviam duas oposições. A primeira oposição, tchutchucos, era a oposição da Igreja Católica. Afinal de contas, como vocês viram no mapa da aula anterior, daqui a pouco eu mostro de novo, mas agora é só uma recapitulação, ela tinha estados controlados por ela, eram chamados estados papais. Então, na visão da Igreja Católica, a unificação seria a perda da hegemonia nessas regiões. Tudo bem? Agora, a outra oposição é a oposição dos latifundiários. Os latifundiários entendiam que quando pensa-se na unificação, pensa-se também na quebra dessas regionalizações. E os latifundiários ganhavam muito com as regionalizações. Como assim? Eles ganhavam destaque político, porque comandavam essas regiões, destaque econômico, porque de certa forma viviam da principal atividade econômica dessas áreas. Então os latifundiários eles se opuseram em muito à unificação da Itália. Então por isso até 1870, que é quando a gente tem a conclusão da unificação italiana, você tem essa oposição dos latifundiários. Boa, boa? Ainda dentro dessa concepção de expressão geográfica. A Itália, lembrem-se pessoal, ela estava sob o forte domínio da Áustria. Isso foi consolidado lá no Congresso de Viena, tá? Mas isso é para mostrar de fato que Itália, como expressão geográfica, ela estava sempre sujeita a mandos e desmandos da Áustria. E, de certa maneira, ela também contribuía para a maior fragmentação do território. Por quê? Porque ela apoiava tanto a Igreja Católica, como também os latifundiários. Bacana? Aí outro ponto importante que a gente viu na primeira aula sobre a Itália como expressão geográfica é a estagnação. Opa, mas não é estagnação política só, é estagnação, sobretudo, o que eu falei muito, é econômica. A gente vai ter uma estagnação econômica porque o capitalismo aqui era pouco desenvolvido. Havia uma divisão clara, o norte mais industrializado, e mesmo assim, quando eu falo de norte, eu falo de Piemonte, e o sul muito agrário. Tchutchucos, e essa incompatibilidade piorava porque não havia uma integração de mercado. O norte, então, vivia com seus mercados muito ligados ao restante da Europa, ou até mesmo o seu mercado interno, e o sul com seus mercados
muito ligado à exportação para outros países internamente. Mas eu não posso falar de uma integração de mercado dentro dessa expressão geográfica. Beleza? Outro aspecto para a gente relembrar da primeira aula. Eu comentei com vocês que entre o final do período napoleônico e 1859, mais ou menos, o sonho de unificação era muito claro, tá? E havia a atuação de várias sociedades secretas lutando por essa unificação, dentre as quais a que mais se destaca é a Carbonária. Eu até falei para vocês, olha, a Carbonária, ela na verdade foi criada no momento em que o Napoleão Bonaparte invadiu a Itália, isso lá na era napoleônica. Mas ela passou a ganhar mais destaque depois, porque veio com essa carga do sonho da unificação. Era uma sociedade secreta que pregava também o lado nacionalista, né? Ligado ao liberalismo, pregava também a luta contra a intolerância e, sobretudo, o que é muito legal da Carbonária, vocês vão lembrar, é que ela tinha a presença de setores sociais muito variados, de intelectuais a burgueses, né? Falei também, lembra, terceiro aspecto, que quando se fala da Itália antes da unificação, fala-se de uma primeira tentativa de unificação que aconteceu em 48. Ela fracassou, teve como grande nome Giuseppe Garibaldi, voltando de lá do sul, voltando de lá da região do sul do Brasil, lembra? Vocês estudaram lá no período regencial que o Garibaldi lutou ao lado dos Farroupilhas no sul do Brasil, né? Então, voltando, ele tentou fazer essa unificação, não conseguiu, e grande parte dessa empreitada mal sucedida deve-se à invasão da Áustria e deve-se também, mal e porcamente, à atuação da Santa Aliança. Mas muita coisa também a gente pode falar com relação a esse fracasso. Não havia uma unificação de ideias, não havia uma simpatia por parte do povo italiano, que não entendia direito essa proposta, ainda estava muito alienado. E, sobretudo, pessoal, não havia também a condução por parte de algum desses estados da expressão geográfica para que o sucesso fosse feito via militar, tá bom? E também falei, tchutchucos, vamos lá relembrar um outro aspecto dessa Itália pré-unificação, que são os interessados. A partir do fracasso da primeira tentativa, que foi em 48, os dois interessados na unificação italiana foram a alta burguesia, interessada em ampliar os seus negócios e os seus mercados, tentando fazer a unificação econômica, quebrando com essas fronteiras internas. Mas tome cuidado, porque essa alta burguesia é muito ligada ao setor industrial, tá bom? E o outro interessado é o reino de Piemonte, o reino que teria condições de liderar a unificação. Foram duas as influências para se pensar na unificação italiana. O nacionalismo, tentando valorizar a tradição, tentando demonstrar para o povo italiano que a nação que está nascendo era uma nação que lhes condizia, lhes abraçava. E, sobretudo, pessoal, o nacionalismo que era expressado em dois tipos de atuação, como se fossem sociedades, tá? E também falei do liberalismo como influência, tchutchucos. Por quê? Porque o liberalismo cativava muito a burguesia. Entenderam? Então, esses aspectos, tchutchucos, devem ser guardados para quê? Para que vocês entendam que a partir da Revolução de 1848, isso na Europa, dentro da Itália, nascendo a tentativa de unificação, nasce também os interessados e fortalecem-se as influências, tá? Apesar da primeira tentativa de unificação não ter funcionado. Mas lembrando, a grande ideia é que a Itália, nesse contexto, é uma Itália fragmentada. É uma Itália que não tinha unidade interna. Entenderam? Então vem para cá. Tchutchukos, a partir de 1852 começaram a surgir duas lideranças para efetivar o processo de unificação da Itália. A primeira delas, pessoal, é o famoso, o fabuloso Conde de Cavour, mas o nome original é Camillo Benso. Olha que interessante. Tchutchukos, 1852 é o ano que marca a escolha do Conde de Cavour para ser primeiro-ministro de Piemonte. E adivinha quem fez a escolha? Exato, para quem lembra, Viva Verdi, né? Foi o Victor Emanuel.
era o rei de Piemonte nessa época. Ele assumiu logo depois daquela fracassada tentativa de unificação em 48. Por que ele escolheu o Cavour? Tchutchucos, porque o Cavour ele era uma figura muito interessante dentro da Itália por conciliar tanto o liberalismo como o tradicionalismo. E esse tradicionalismo beirava ao que nós chamamos de nacionalismo. Mas ao mesmo tempo era interessante o conde de Cavour para aquela época, porque ele sempre foi simpatizante do Risorgimento. Ele achava que a Itália tinha que ser unificada. E dentro dessa unificação, ele defendia muito que a burguesia tinha que participar e que, sobretudo, depois da unificação, a Itália tinha que se consolidar em torno de uma liderança forte. É aí que entra a ideia dele da monarquia. Galera, e olha só o que ele fez. Na condição de primeiro-ministro, em Piemonte, ele começou a trabalhar para a melhoria da economia. Como assim? Tchutchukos, ele entendia que para haver o processo de unificação, Piemonte tinha que liderar, mas essa liderança tinha que ter base econômica sólida. Então ele começou atuando na economia pensando não só em fazer Piemonte se tornar uma potência dentro da região mais do que já era, mas também já vislumbrando o projeto de unificação. Então o que ele fez dentro dessa questão econômica? Ele começou a melhorar a diplomacia de negócios de Piemonte, criando mercados, inclusive mercados dentro da expressão geográfica, com outros estados italianos, ali da Itália. O que mais que ele fez? Olha só, ele melhorou e incentivou a indústria. A indústria que mais foi incentivada foi a indústria têxtil, uma indústria que tem a ver um pouco com a tradição italiana. E dentro dessa diplomacia, tchutchucos, a indústria servia para exportação. Vem cá, olha lá o que ele fez mais. Ele melhorou a agricultura. Tchutchukos, ele fez uma coisa que hoje é tão simples, é tão trivial, mas para a época era tão anormal, que foi incutir o uso de adubo, pessoal. Olha que interessante. Ele pretendia melhorar a agricultura de Piemonte, porque a agricultura serviria não só para abastecimento do mercado interno, mas também para a produção de matéria-prima. Joia? E por último, pessoal, ele também foi responsável dentro desse aspecto econômico de transformação, de modernização de Piemonte com a padronização de impostos, tá? Ele estabeleceu impostos que fossem muito bem organizados e padronizados para impedir fuga de capital ou para impedir também a rebeldia da população. Tá joia? Mas não para, não para, não para, não para não. Ainda na condição de primeiro-ministro, pessoal, ele fez uma melhoria no militarismo, nas forças armadas. Ele começou a efetivar alguns aspectos do militarismo na Itália que há muito tempo havia se perdido, como a melhoria do salário, a melhoria dos equipamentos militares, a construção naval. Ele achava importante a construção naval, tendo em vista que a Itália e Piemonte, ficando no norte, não é diferente. É banhado pelo mar Adriático e Tirreno, tá legal? E por último, pessoal, ele também, na condição de primeiro-ministro de Piemonte, foi responsável, olha só que coisa interessante, pela construção de ferrovias. Ele entendia que as ferrovias não eram só um símbolo da modernidade, mas eram um símbolo da transformação e progresso. Elas serviriam para quê? Para escoamento, para contato entre mercados, né? Então ele foi um cara muito especial porque na condição de primeiro-ministro ele percebeu o potencial da ferrovia. Entenderam? Galera, então tá aqui. Por que ele aparece como liderança? Porque quando ele vai transformando Piemonte, ele vai também se consolidando como sendo o artífice da unificação. E sempre pensando assim, pensando de acordo com as ideias do Risorgimento. Ele era simpatizante do Risorgimento, então por isso ele fez toda essa transformação econômica. Aliás, ele estava ligado a essa característica burguesa. Ele pensava na unificação pró-monarquia, como eu já comentei. Ele sempre defendia que depois da unificação a Itália adotasse os preceitos monárquicos de comando, tá?
E por último, ele acabou se consolidando também como representante da burguesia, aquela burguesia que estava desejosa pela unificação para ampliar os seus negócios e o seu mercado. Entenderam? Então esse é o primeiro ponto para a gente observar. A liderança do conde de Cavois, que foi basicamente o representante de Piemonte. Entenderam? Agora, dá uma olhada nessa segunda liderança, pessoal. Ela nunca pode ser esquecida. Uma liderança mais popular. Ele era um revolucionário italiano, tchutchucos, que já havia participado de muitas tentativas de ocupação de poder e inúmeras tentativas de unificação. As mais famosas, a tentativa de 1830 e 48, que a gente discutiu na aula anterior. Agora, pessoal, o que é bonito na figura do Giuseppe Garibaldi na condição de revolucionário italiano é que ele não tinha limites. Para ele, o mundo não podia ter fronteiras, tá? Não que ele fosse comunista, mas quando eu falo que o mundo não tinha que ter fronteiras, é que o mundo não podia ser muito limitado. Tchutchukos, esse cara, quando lutou na Farroupilha, lembra? Aconteceu lá no período regencial, entre 1835 e 1845, ele foi um dos responsáveis pelo reforço dos ideais republicanos do movimento. Esse cara, lembra lá do movimento da Farroupilha, lutou ao lado de Davi Canabarro e fundou a República Juliana, que ficava na cidade de Laguna, em Santa Catarina. E até tem uma história muito interessante dele ter transportado um lanchão de guerra ao longo do Pampa. Olha que coisa louca. Pessoal, mas sobretudo, o Giuseppe Garibaldi, ele era fruto do que a gente chamou lá atrás de movimento carbonário. Assim como o Camilo Benso, o conde de Cavois, ele também participou da carbonária, mas ele era mais efervescente, ele era mais ligado à ideia de uma unificação que fosse abrangente. Tudo bem? Qual que era o apelido dele? Olha que lindo, herói de dois mundos. Ele era o herói tanto da Itália, como também herói da Farroupilha, herói do sul do Brasil. Ele era simpatizante de um grupo chamado Jovem Itália, que era uma continuação dos preceitos da carbonária, que tinha a pegada mais popular. Ele defendia a unificação e no final dela a adoção da república, porque nisso ele entende que o modelo republicano poderia se aproximar da democracia. E sobretudo, pessoal, ele era representante popular. Tanto é que durante a unificação ele montou um exército que era chamado os 1000 de Garibaldi, ou os Camisas Vermelhas de Garibaldi, e todos voluntários. A grande maioria composta por setores populares mesmo, operários, por exemplo, artesãos e por aí vai. Tá legal? Então, vistas as lideranças, pessoal, olha só o processo. Tchutchukos, muito parecido com o processo alemão, tá? Eu sempre deixei bem claro para vocês que a unificação da Itália e da Alemanha são muito semelhantes, tá? Então, essa unificação italiana, ela foi feita por conflitos, por guerras, tá? Sempre liderado por Piemonte e ao mesmo tempo por Garibaldi, e recebeu esse apelido aqui, ó, unificação em duas frentes. Por que unificação em duas frentes? Vocês vão ver agora no mapa. Estão vendo? Galera, unificação em duas frentes, porque nós tivemos duas áreas de atuação, ou duas frentes de combate. A primeira frente ao norte, liderado por Piemonte, tá legal? Tendo lá como primeiro-ministro, quem eu já discuti, que é o Camilo de Cavois. E a segunda frente, tchutchucos, ficava aqui ao sul, liderada pelo fabuloso Giuseppe Garibaldi. Ele e os 1000, ou ele e os Camisas Vermelhas, tá? Mas ao mesmo tempo, vocês podem perceber que quando se fala de processo de unificação em duas frentes, olha lá que legal, vocês identificam assim. Piemonte representa a elite, tá? Aí no caso vocês vão ter que lembrar sempre que a elite em questão é a elite burguesa. Piemonte também representa o projeto monarquista, lembra? Isso, defendido muito fortemente pelo Camilo Benso. Enquanto o Garibaldi, vem cá, desce aqui no mapa comigo, vamos abreviar, defende uma unificação de caráter popular. Os 1000 tinham elementos da população e tchutchucos também representando um projeto republicano.
Então são duas frentes porque são dois projetos diferentes, tá? O mesmo objetivo, a unificação, mas projetos distintos, diferentes, porque um era elitista e monárquico, a frente piemontesa, e o outro era popular e republicano, a frente garibaldiana, tá certo? Então volta lá rapidão na nossa aula e continua olhando o seguinte. Tchutchukos, essa unificação em duas frentes feita por conflito, feitas pelas lideranças de Garibaldi e Camilo Benso, ou Conde de Cavois, começou da seguinte maneira. O ano é 1859. Tchutchukos, nesse ano, Piemonte declara guerra à Áustria. E qual é o objetivo? Coloca aí abreviado. É unificar toda a porção norte da Itália. Exatamente o local onde ficava Piemonte. Só que o interessante é o seguinte: para declarar guerra à Áustria e conseguir condições de lutar contra o melhor exército de terra naquela época, o Conde de Cavois fez uma aproximação com Napoleão III. Isso, o Napoleão III, o imperador da França. E qual era o acordo? O acordo, pessoal, ficou resumido numa coisa chamada de Tratado, vou colocar aqui abreviado, de Turim. Tá legal? Tratado de Turim. O Tratado de Turim é o seguinte: a Itália ela concederia à França dois territórios que pertenciam a Piemonte, no caso ela representando a Itália, que eram Nice e Savoia, tá? Mas em contrapartida, depois de receber Nice e Savoia, o Napoleão III tinha que apoiar essa luta piemontesa, essa luta italiana. Entenderam? Galera, e foi um sucesso. Por quê? Porque quando o Piemonte declarou guerra à Áustria, com o apoio do Napoleão III, o exército franco-piemontês era muito maior. E olha só que coisa interessante, o norte do território italiano passou a ser unificado, mas aqueles territórios que não eram passaram a se imbuir desse ideal de unificação, a ser cativados por esse ideal de unificação e começaram a criar movimentos próprios. Então a Áustria ela começou a vislumbrar nesse território norte vários locais que se rebelaram, várias frentes de luta pela unificação, ou seja, contrários a ela. Entenderam? Tchutchukos, feito isso, já no ano seguinte, 1860, o sul começa a convulsionar. Olha lá que interessante. E lá no sul, com todo o apoio militar e financeiro de Piemonte, as tropas de Garibaldi estavam atuando. Galera, é aqui que aparecem os fabulosos 1000 de Garibaldi, ou, como os italianos conhecem, os camisas vermelhas. E eles lutavam com muito afinco, pessoal, porque o grande projeto a partir da figura de Garibaldi era o projeto popular, era o projeto republicano. Então as anexações do Sul elas foram fortemente influenciadas pelo projeto popular de Garibaldi, mas sobretudo fazendo também coro com a unificação. Tá legal? Visto isso, pessoal, o território do norte e o território do sul praticamente unificados, eles passam a introjetar o projeto de unificação na Itália Central. E o interessante era na Itália Central que nós tínhamos a presença dos estados italianos. Então, os estados que ficavam do lado dos estados italianos, ao lado dos territórios papais, eles começaram a engajar no projeto de unificação, eram apoiados ou por Garibaldi ou por Piemonte, e quando terminavam de lutar contra a dominação de um determinado senhor ou a presença austríaca também, eles realizavam um plebiscito. Olha que interessante. Galera, a realização do plebiscito tem uma importância tremenda, porque quando você faz o plebiscito, você está ratificando a unificação, mas ao mesmo tempo está legalizando essa presença popular, porque é o povo que escolhe. Tá legal? Aí vem lá, pessoal, um dos episódios mais icônicos da unificação italiana. É a incorporação de Veneza, que eu já peço para vocês circularem. Sabe por que é icônico? Porque a data é 1866. Tchutchukos, pela data, para quem está estudando, vocês vão reparar que em 1866, lá na Confederação Germânica, a Prússia está lutando contra a Áustria. Lembraram? É a famosa Guerra das 7 Semanas.
Então, com o intuito de enfraquecer mais ainda a Áustria, que já estava encarando problemas aqui, e a partir dessa data estava peitando a Prússia passa a apoiar os italianos, passa a apoiar o reino de Piemonte. Galera, e essa é uma incorporação interessante porque Veneza era uma capital econômica, tá? Ela tinha uma expressão econômica tremenda que valia a pena você lutar pela unificação, entenderam? Então, em 1866, praticamente todo o território italiano estava unificado, exceto os estados papais. Galera, para concluir o processo de unificação da Itália, a data é 1870. Tchutchucos, nessa data, 1870, Napoleão III estava ocupando os territórios papais e estava dando apoio ao Papa contra a unificação. Ou seja, o Napoleão III tinha virado a casaca. De antigo apoiador da unificação italiana, agora ele é contra. E sabe por quê? Galera, porque ele tinha medo de que a unificação da Itália pudesse fortalecer esse país. E por outro lado, ele também estava aqui para proteger os interesses católicos, tendo em vista que muito mais da metade da população francesa também era católica. Então, ao mesmo tempo em que Napoleão III defende os interesses dele, impedindo a unificação da Itália, ele também tenta cativar a opinião pública francesa, protegendo o catolicismo. Galera, só que como eu disse, a data é 1870. Nesse mesmo momento, o que estourou lá nos territórios da Confederação Germânica? Para quem está estudando, hein? A famosa Guerra Franco-Prussiana. Então, o que o Napoleão III teve que fazer? Ele se retirou, ele saiu com as suas tropas dos estados papais para lutar contra a Prússia. É nesse momento que as tropas piemontesas e as tropas de Garibaldi ocupam os estados papais, decretam a unificação italiana e ao mesmo tempo a transformação de Roma como capital. Aliás, pessoal, era um projeto até do Camilo Benso, tá? O Camilo Benso, conde de Cavour, sempre havia dito, desde o começo do processo de unificação, que a Itália ela não poderia ser concluída como unificada se não tivesse Roma como capital. E aí tem até uma curiosidade. Em 1870, o conde de Cavour já tinha morrido. Ele não acompanhou a conclusão do processo que ele mesmo tinha alimentado. Tá legal? Pessoal, nesse momento, com a ocupação dos territórios papais, começam os desentendimentos internos, tá? Porque os dois projetos haviam se encontrado. E os dois projetos praticamente estavam tentando consolidar agora a unificação de acordo com seus interesses. Quais eram? O projeto republicano, o projeto defendido por Garibaldi e o projeto monarquista, projeto esse defendido por Piemonte. Num lance de total genialidade e empatia, pessoal, o Garibaldi abandona o projeto final. Ele sai dessas discussões sobre o futuro da Itália e deixa toda a conclusão nas mãos de Piemonte, na mão dos monarquistas. Então, em 1870, a Itália é transformada em nação monárquica e entrona o Victor Emanuel, o antigo rei de Piemonte, agora como rei da Itália. Tá certo? Então tá aí, esse foi o processo. Visto isso, tchutchucos, olha só o que a gente sempre tem que acompanhar, as consequências. Tchutchucos, é o seguinte, existem várias consequências para o grande projeto de unificação da Itália e todos esses tipos de consequências são muito maléficos, tá? É o que eu destaquei aqui. Porque a gente tem que pensar que o projeto de unificação foi muito elitista, no final das contas, né? Um projeto que, de certa maneira, colocava Piemonte como grande condutora da realidade italiana e outra, evidenciava, tchutchucos, uma burguesia que estava sempre à frente dos negócios e agora com toda a certeza da política. Então, olha só, a primeira grande consequência da unificação italiana é chamada questão romana. O que é questão romana, pessoal? A questão romana é o Papa se negando a aceitar o Estado italiano. É interessante porque ele perdeu os seus estados, ele perdeu os estados papais e começou a declarar aqui e para o mundo que ele era refém do rei da Itália. Por quê? Porque ele nunca aceitou esse projeto de perder terras e nunca aceitou estar submisso ao Estado italiano. Tá legal?
Tchutchucos, em algumas provas vocês podem encontrar o nome questão italiana, é a mesma coisa, tá? Mas olha só que coisa interessante. Essa questão nasceu em 1870, com aquela ocupação dos estados papais, e só terminou, vou colocar para vocês aqui, em 1929. Sabe por quê? Porque em 1929, quem comandava a Itália era Benito Mussolini. Ele já tinha transformado a Itália numa nação fascista. E aqui, para ganhar a simpatia e a bênção da Igreja Católica, ele cria o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão é o tratado que transforma o Vaticano numa possessão do Papa. É um país católico, pertence à Igreja Católica e oficializa o catolicismo como religião oficial da Itália. Tá legal? Próxima consequência, tchutchucos, é conhecido como irredentismo. O que é irredentismo, pessoal? Irredentismo são áreas que falam o italiano, têm maioria italiana, mas não são unificadas, não foram incorporadas à Itália. Eu vou mostrar aqui no mapa para vocês. Galera, os territórios que não foram incorporados são chamados Itália Irredenta, tá? Vou trocar a cor da caneta para vocês acompanharem comigo. Tchutchucos, são esses territórios aqui, ó. Trentino, estão vendo? Istria, estão vendo? E Tirol, ou Venécia. Então esses três territórios, principalmente Trentino e Istria, não foram incorporados à Itália. Tchutchucos, então o que vem a ser esse papo da questão do irredentismo? Irredentismo significa que esses territórios continuavam sob controle austríaco, mas criou-se uma inimizade entre a Itália e a Áustria que se arrastou até o final da Primeira Guerra Mundial. Interessante, né? Então cria-se aqui o que eu peço para vocês anotarem, chamado de revanchismo italiano, tá? Revanchismo italiano, então, é essa rusga, essa raiva da Itália contra a Áustria. Boa? Tchutchucos, tchutchucas. E a última consequência é o empobrecimento sulista. É assim, a unificação da Itália, ela tornou esse país um país monárquico, aburguesado e com pretensões industriais. Então houve, naturalmente, o empobrecimento do sul, porque era uma região mais agrária, tá? E com esse empobrecimento mantiveram-se algumas características próprias da região, como a agricultura para exportação, a ideia da exploração da mão de obra camponesa, a consecutiva liderança sempre em torno dos latifundiários. Então acabou girando o que nós chamamos migrações, ou dentro da Itália, que é o êxodo. Muitos camponeses saem do campo e se deslocam para as cidades, até mesmo para o norte, ou muitas dessas migrações são externas, pessoal. Acabam trazendo os imigrantes, por exemplo, para a América. E aqui no caso do Brasil é muito importante a gente mencionar que os italianos vieram para cá para ocuparem o sul, ou se não, para se tornarem a mão de obra a trabalhar nos cafezais do oeste paulista, pessoal. Afinal de contas, não se esqueçam de que quando nós falamos do café nesse momento, a gente fala do Segundo Reinado. E no Segundo Reinado, tchutchucos, pelo amor de Deus, pensa lá na data de 1870. Nessa segunda metade do século XIX, o oeste paulista já era a região mais importante em termos de produção econômica do Brasil. Então o Vale do Paraíba perde importância, o oeste se destaca nos cafezais e começa a adotar a mão de obra imigrante, em contraposição àquela escravidão do Vale do Paraíba. Tá bom? E o que é bonito, os italianos vinham para a América, vinham, por exemplo, para o Brasil, sempre dizendo, viemos para fazer a América. O fazer a América é engrandecer a América. E eles tinham toda a razão, não é? Tchutchucos, mas que é mais um dado em relação a esse empobrecimento sulista? Tirando essas migrações, que é o que a gente sempre debate em história e faz a conexão com a história do Brasil, pode colocar, nós temos também o reforço da atuação das máfias, tá? Pode reparar, a máfia italiana, ou as máfias italianas, elas têm muita atuação nessa região sul. Por quê? Porque elas foram, nesse momento, uma solução encontrada para resolver esse problema do empobrecimento. E como é que funcionavam? E é muito parecido com o hoje.
As máfias, elas funcionavam em torno de um capo, que é uma liderança, era um grande latifundiário, e esse latifundiário, tchutchucos, acabava numa relação de clientelismo, dando proteção a um certo camponês em troca de obediência, tá? Só que com o tempo elas vão se popularizando. Os mafiosos, eles começam a sair das camadas mais baixas. São camponeses que perderam terras, são filhos daqueles que viram pai passando pela miséria, mas a ideia é a mesma, sempre tendo um protetor, que é o capo, e sempre tendo uma relação de clientelismo, em que você, capo, oferece um serviço de proteção, mas tem que ganhar a lealdade. A mais famosa máfia dessa época, pessoal, ainda existente nos tempos atuais, mas mais enfraquecida, é a chamada Camorra. Tá legal? Então tá aqui, mais um desdobramento desse empobrecimento do Sul e a última das consequências. Tudo bem? Todo mundo pegou? Tchutchucos, então já que nós vimos um conteúdo e vocês estão expert em unificação italiana, já também todas as unificações do século XIX, vamos olhar essa questão aqui, tchutchucos, FUVEST. E a FUVEST coloca um textinho já para meio que anunciar o que ela quer. Fizemos a Itália, agora temos que fazer os italianos. Pegaram? Segunda frase. Ao invés da Prússia se fundir na Alemanha, a Alemanha se fundiu na Prússia. Beleza? O que vocês conseguiram perceber dessas duas frases? Na primeira, quando ele fala, fizemos a Itália, agora temos que fazer os italianos, vocês perceberam que existe aqui uma conotação meio unilateral? Porque ele fala de fizemos a Itália, mas não temos italianos. Então o projeto não era para todos. E tem tudo a ver, né? Eu discuti com vocês o tempo todo que o projeto de unificação era um projeto liderado por Piemonte, apoiado pela burguesia e conduzido pelo Camillo Benso, que é o conde de Cavour, e Garibaldi. Mas vocês perceberam que é uma coisa meio impositiva, é uma coisa muito restrita, porque o povo em si, ele não está fazendo coro com esse movimento de unificação, não é? Ah, prof, mas tem os 1000 de Garibaldi. Sim, tem os 1000 de Garibaldi. Eles são voluntários, muito bem lembrado. Mas eles são a massa italiana de verdade? Eles estão representando toda a população italiana? Não. Tá bom? Olha a segunda frase. O que ele quer dizer que ao invés da Prússia se fundir na Alemanha, a Alemanha se fundiu na Prússia? É interessante porque você vê aqui Prússia duas vezes e já lembra o seguinte. A Prússia foi a condutora do processo de unificação da Alemanha. Mas ela foi apoiada por quem? Ela foi apoiada pelos latifundiários, os Junkers, e ao mesmo tempo pelos burgueses, né? Principalmente aos industriais. Mas vocês perceberam que povo alemão não aparece aqui, e ao mesmo tempo vocês perceberam que existe um quê de impositivo, porque você tem uma liderança e um conjunto de apoiadores, mas eles não representam a totalidade? Uau! Tchutchucos, então direto para o que a FUVEST quer. Essas frases sobre as unificações da Itália e da Alemanha, a gente tem que achar qual é a mais correta. A. Aludem às diferenças que as marcaram, pois, enquanto a alemã foi feita em benefício da Prússia, a Itália, como demonstra a escolha de Roma para a capital, contemplou todas as regiões? Não contemplou todas as regiões. A gente viu que o sul não foi contemplado, não é? Então vai lá para B de bacalhau. Apontam para suas semelhanças. Opa! Isto é, para o caráter autoritário e incompleto de ambas, a italiana e a alemã, decorrentes do passado fascista no caso italiano e nazista no caso alemão. Puxa, pessoal, a B começou tão bem, fala de semelhanças, e realmente eu abordei o tempo todo nas minhas aulas as semelhanças entre a unificação italiana e a unificação alemã. Mas erra aqui, ó, falando de passado fascista e nazista. Na verdade seria futuro. O fascismo nasceu no século XX, assim como o nazismo também. Tá bom? Então tá errado falar passado fascista e nazista. Joia? Vai lá para C então. Chamam a atenção para o caráter unilateral e autoritário das duas unificações. É verdade. A gente viu que sim, foi unilateral. No caso da Itália, quem conduziu, por exemplo, foi Piemonte. E no caso da Alemanha,
por exemplo, Prússia. Mas o que ele quer dizer com autoritário? Autoritário, pessoal, é essa imposição. Estão vendo aqui? Fizemos a Itália, opa, alguém fez a Itália, mas aqui no caso plural, nós fizemos a Itália, agora a gente tem que fazer os italianos. Vem de cima para baixo, praticamente, da elite para o restante. E o mesmo ali na Prússia. Não foi, olha só que loucura, não foi a Prússia que se fundiu na Alemanha, foi o inverso. Então tem sentido, mas continua lendo. Imposta pelo Piemonte na Itália e pela Prússia na Alemanha. Fechou. Explicou exatamente o que o senhor acabou de comentar. Então essa é a correta, né? Bom, não sei. Vamos só colocar aí uma separação e partir para D. Vamos lá? Separou a D, vai para D. Diz assim a D. Escondem suas naturezas contrastantes, pois a alemã foi autoritária e aristocrática, e a italiana foi democrática e popular. Tá, ela teve, no caso italiana, uma vertente popular. Ela teve até uma sugestão de democrática, mas foi essa frente que venceu? Lógico que não. Quem venceu, quem concluiu de fato o processo de unificação, tendo em vista que o Garibaldi abandonou tudo isso, foi a frente elitista, Piemonte junto à burguesia. Então tá errado. Tá legal? Errada a passagem democrática e popular. E para finalizar, tratam da unificação da Itália e da Alemanha, mas nada sugerem quanto ao caráter impositivo do processo liderado por Cavour na Itália e Bismarck na Alemanha. Pelo contrário, não é mais nada, é tudo. Tudo sugere quanto ao caráter impositivo. Então, real, vocês têm toda a razão. A C é a correta. Joia? Tio Cos, então vem para cá para minha despedida. Olha lá. Primeira coisa, leia mais sobre esse assunto na apostila. As páginas estão especificadas no começo da aula. E feito isso, ache lá o setor praticando na página 655 e resolva a questão 6. Superou? Vá para habilidades na página seguinte, 656, e resolvam a questão 3. E depois de tanto praticando quanto habilidades, pulem para complementares na página 657 e resolvam as questões 3 e 7. Joia! Então, tio Cos, façam os estudos, resolvam as questões e não se preocupem, o assunto é isso aí. Ele tem que ser conectado com história mundial, lógico, a gente tem que lembrar do contexto, e façam sempre a conexão com história do Brasil também. Boa? Então, forte abraço, bons estudos e até a próxima.